Oi, gente, voltei pro canal, que saudade que eu tava, como que vocês estão? E sim, eu vou contar pra vocês o meu relato de parto. Era pra eu estar gravando esse vídeo só em fevereiro, lá pro meio de fevereiro? Era, mas o Oliver veio antes, veio em janeiro, dia 16. Então, vou contar pra vocês como tudo aconteceu. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal, tá bom? Pra gente chegar a 600 inscritos. Fiquei esse tempinho sem postar porque eu tava curtindo meu filho, né, gente? Tava me adaptando a essa nova rotina com recém-nascido em casa. A gente se mudou, como vocês viram, eu tô aqui num cantinho diferente. A gente já se mudou pra casa nova, não consegui gravar nada de mudança nem nada porque eu tava no hospital. Já vou contar pra vocês. Depois eu vou fazer um tour aqui pela casa, vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, foi só eu começar a gravar que o Oliver acordou. Ele tá aqui mamando e no final do vídeo eu mostro ele pra vocês. Continuando. Tudo começou numa sexta-feira, quando eu fui fazer uma ultrassom. Uma ultrassom normal. Era a última ultrassom que eu ia fazer dele. Que era aquela pra ver, né, se ele já tava encaixando, se tava tudo certo. Sabe, uma ultrassom normal mesmo. Eu, minha mãe e a minha irmã, que elas nunca tinham ido nenhuma comigo, eu chamei elas e elas foram. E aí, quando eu cheguei lá, o médico virou pra mim e falou que eu tava com pouco líquido. Ele falou assim, você perdeu líquido? Aí eu falei, não que eu saiba, né? Tipo, eu não senti nada saindo, não. Aí ele falou assim, então, você tá produzindo pouco líquido. Tipo assim, nem passou pela minha cabeça que isso era uma coisa séria, sabe? Porque tava tudo indo tão bem na minha gravidez, tudo tão tranquilo, que eu não imaginei nada. Eu só falei, ele vai, sei lá, me passar um remédio, alguma coisa assim. Mas ele virou pra mim e falou assim, vai agora no hospital e mostra o médico que tá lá essa ultrassom aqui que eu vou te dar. Tu vai lá e mostra pra ele que talvez eles te transfiram pra outro hospital e tal, e ele vai nascer. E eu fiquei tipo assim, tá, isso não vai acontecer, mas ok, eu vou lá mostrar o médico. Aí a gente correu pro hospital. Nisso eu passei em casa, né, que Emerson tinha ficado em casa, que ele não tava muito bem, por isso que ele não tinha ido na minha ultra, porque, gente, ele me acompanhou em todas as ultrações, em todas as consultas, ele foi comigo. Só que nesse dia ele não tava muito bem. Aí eu passei em casa e falei, olha, eu tô indo pro hospital porque o médico falou isso e isso. Aí ele, não, eu vou junto. Aí foi eu, ele, minha sogra, minha mãe e minha irmã pro hospital. Estando lá, eu fui, mostrei pro médico a ultrassom e tal. Ele falou, você realmente tá com pouco líquido. Isso é perigoso, né, pro bebê, ele não pode ficar sem líquido e tal. E aí, gente, ele começou a escrever, assim, tipo numa receita, sabe? Começou a escrever lá e tal, me perguntar algumas coisas. Aí, o que eu imaginei? Que ele ia me passar algum remédio. Não sei se existe remédio pra isso, mas eu imaginei que ele ia me passar alguma coisa e eu ia voltar pra casa normal. Assim como o Emerson, que entrou comigo, né, também achou que ele ia fazer isso. Aí ele falou comigo, deita ali na maca que a gente vai fazer um toque e tal. Aí ele foi, fez e virou e falou assim, olha, aqui, porque o hospital aqui da minha cidade é meio, sabe, ruim. Aí ele falou assim, tem os equipamentos certos pra isso, porque talvez o Oliver nasce, como ele é prematuro, né, eu tava de 35 semanas, gente. E ele falou assim, como o Oliver é prematuro, talvez ele nasça precisando de aqueles aparelhos pra respirar, alguma coisa disso, e aqui a gente não tem esses equipamentos, então a gente vai te transferir. Aí, gente, eu gelei na hora, eu olhei assim pra Emerson e falei, como assim? E ele falou, a gente vai te transferir, porque vai ter que induzir teu parto e tal. E eu assim, cara, mas eu tô de 35 semanas. Eu fiquei super assustada. Lá fora, minha irmã já tava, ela falou que ela tava quase chorando já, porque tinha imaginado, né, que isso poderia acontecer. Só eu que não. Então já tava todo mundo meio que preparado pra isso. Tava assim, uma correria danada, porque eu não tinha arrumado minha bolsa, não tinha arrumado nada. A única coisa que eu arrumei, que eu até ia gravar aqui pro canal, era a mala maternidade do Oliver. Só que eu não gravei porque eu tava esperando a gente se mudar, que ia ser melhor pra gravar e tal. Então eu falei, quando eu me mudar, eu arrumo a cômoda dele, né, porque eu também não tinha arrumado. Eu arrumo a cômoda dele lá na casa nova e arrumo a mala maternidade dele de novo e gravo o vídeo. Então eu só tinha arrumado mesmo porque uma amiga minha, que era até minha vizinha, virou pra mim e falou assim, tu já arrumou as coisinhas dele do hospital? Eu falei, não, porque eu tava de 35 semanas, falei, daqui a pouco eu arrumo, não precisa de pressa. Ela falou assim, olha, meus filhos vieram antes, se eu fosse tu, eu já deixava tudo preparado. Gente, no mesmo dia que ela me falou isso, eu peguei e fui arrumar, que eu tava também super ansiosa pra arrumar e tal.
Aí eu peguei e comecei a arrumar as coisinhas dele. Tava resolvendo as coisas, vendo pra qual hospital ia ser transferida e tal. A gente correu em casa, eu arrumei minha mala, gente, correndo, porque eu tinha que voltar pro hospital, né? Não podia demorar. Então eu arrumei minhas coisas correndo, eu coloquei qualquer coisa dentro. Depois eu até mostro pra vocês, que eu quero fazer um vídeo falando o que é que eu levei pro hospital, tanto na minha mala quanto na dele. E aí eu fui botando tudo que eu vi pela frente, a Emerson foi me ajudando, colocando tudo e tal, arrumando as coisas dele também. E aí a gente voltou pro hospital e eu fui transferida, né? Resumindo, eu fui transferida. Gente, eu fui assim, dentro da ambulância, sem acreditar que, tipo assim, eu tava indo ganhar meu filho, entendeu? Porque eu não tava preparada, era só pro meio de fevereiro, não tava preparada mesmo, e Emerson também não. A gente foi, chegou lá, eu tive que fazer vários exames, tive que refazer a ultrassom. E aí os médicos olhavam e falavam, cara, tu realmente tá com muito pouquinho líquido. E eu ficava, tipo, muito assustada, né? Depois de muitos exames, anda pra lá, anda pra cá, finalmente fui pra um quarto, onde fica as pessoas que, depois que tem o bebê, sabe, fica ali naquele quarto. Aí tinha várias mães, vários bebezinhos e tal. E aí ficou eu e a Emerson ali, né? Podia ficar um acompanhante comigo. Aí eu cheguei na sexta, né? Ficou, gente, eu fiquei a sexta toda fazendo exame e tal, porque eu fui pra lá, era cedo. Aí fiquei o dia inteiro fazendo exame e tal, e eles vendo se ia induzir, se ia fazer uma cesárea, resolveram induzir. Aí começaram a colocar remédio, né? Aqueles remédiozinhos lá aqueles comprimidozinhos pra induzir o parto. Colocaram um e eu já tava assim, esperando, eu sentia aquela contração, esperando aquela dor vir. E nada. Aí colocaram o segundo, colocaram o terceiro. E, gente, eu fiquei muito ansiosa pra sentir as contrações. Eu ficava, cada dorzinha eu já ficava assim, ligada, né? Que podia ser. E aí, Emerson, toda hora, tá sentindo uma coisa, tá sentindo uma coisa? Eu não tô sentindo nada. E aí, quando foram colocar o quarto remédio, eles vieram com a ideia de fazer a cesárea. Porque eu não tava evoluindo nem nada e eu não tava sentindo nada, e aí eu não podia esperar muito, né, gente, porque eu tava com pouco líquido. Então eles falaram, talvez a gente vai ter que fazer cesárea, não sei o que, não sei o que. E eu já tava falando, pelo amor de Deus, que faça cesárea, porque eu não aguento mais ficar esperando e tal, não tá acontecendo nada, não tô sentindo contração. Tô com medo, né, porque é a vida do meu filho. A Emerson também tava morrendo de medo. E, gente, toda hora eles faziam cardiotoco em mim, que é um exame que bota os negocinhos na barriga pra escutar o batimento do bebê e tal. E aí teve uma hora que a gente ficou muito assustado, porque cada vez que ela ia fazendo, mais os batimentos dele pareciam que, tipo, tava mais difícil de achar, sabe? Igual, eles dão um aparelhinho assim, na mão da gente assim e falam, cada vez que ele mexer, tu aperta, né, pra ficar registrado lá. E o Oliver sempre mexeu muito, ainda mais com um troço na minha barriga, né, vibrando. Então ele sempre mexia muito, muito, muito. E aí nos últimos que eles estavam fazendo, ele já não tava mexendo. O coraçãozinho, o batimento dele tava mais difícil de achar. Então a gente ficou muito preocupado. Aí a Emerson foi atrás dos médicos, né, e falou, olha, vamos fazer cesárea mesmo, porque a gente tá preocupado e tal. E aí, gente, por muito custo, por muito enrola, eu ainda tive que ficar esperando ali a sexta e sábado inteiros, até que eles decidiram fazer cesárea. E nisso eu já tava em jejum, porque como tinha essa hipótese de eu fazer uma cesárea, eles já tinham me colocado em jejum. Então eu tava sem comer desde cedo. E eu tava assim, querendo matar porque eu tava já muito estressada, morrendo de fome. E pra no final, imagina, não fazia cesárea, né? Então eu tava já estressada. Falei, Emerson, vai atrás desses médicos, eles fazem essa cesárea logo. E a Emerson toda hora, tadinho, ele saía no corredor pra procurar os médicos pra falar, pra dar a opinião dele, né? Falar, pô, tô preocupado com meu filho, não sei o quê. Porque eles também demoravam muito pra dar um resultado pra gente, sabe? Pra falar alguma coisa. A gente ficava no quarto esperando e eles não apareciam. Então a Emerson tinha que ir atrás deles, ver, né, o que eles decidiram. Até que quando deu de noitinha, assim, no sábado, eles foram e falaram pra gente, vamos fazer cesárea então. Vai ser cesárea mesmo e tal, de certeza. Aí a gente já ficou bem mais aliviado, né, gente? Porque se fosse esperar eu ter contração, se fosse esperar eu, sabe, ter um parto normal, podia demorar muito. E eu tava com pouco líquido, então a gente tava muito preocupado com isso. Então por isso que a gente tava
querendo já a cesárea mesmo. Gente, em momento nenhum eu fiquei nervosa em relação ao parto. Isso eu fiquei muito surpresa comigo mesmo. Que, tipo assim, eu nunca passei por uma cesárea, nem por um parto normal, né? Meu primeiro filho. Acho que outra pessoa ficaria super nervosa pelo fato de eu ter a gravidez toda preparada no meu psicológico pra ter um parto normal, sabe? E no final foi cesárea. Mas eu fiquei super tranquila, eu fiquei bem tranquila mesmo. Foi 2 horas não, né? 1h pouca da manhã, eles me levaram pra sala de cirurgia. Aí, gente, nossa, a gente tava numa felicidade que vocês não têm noção. Fui pra sala de cirurgia, vou contar pra vocês agora como que foi lá dentro. Eles dão, né, aquela injeção aqui nas costas, que eu esqueci o nome agora. Uma anestesia, inclusive, quando eu cheguei lá, eu fiquei morrendo de medo de não fazer efeito e eu senti tudo. Mas enfim. E, gente, essa anestesia que eles dão é horrível, é muito ruim, porque, tipo assim, quando ele coloca nas costas, quando ele aplica, né, tipo na costela, parece que tu sente direitinho ela se espalhando assim pelas costas. Nossa, é horrível. E eu tava sem comer nada, então eu tava já fraca, eu não tava nem raciocinando. Aí eu tava em pé, sentada assim, a menina me segurando, né, porque não pode se mexer. Aí quando ele colocou, eu senti aquela pressão, que é uma pressão muito esquisita que dá nas costas. Aí eu senti uma pressão, gente, que minha vista ficou tudo preto. Eu virei pro menino e falei assim, olha, eu acho que eu vou desmaiar. Eu tô muito tonta. Aí ela pegou e falou assim, então a gente vai te deitar aqui. Aí me deitaram, porque eles não estavam conseguindo, né? Aí me deitaram, ele foi, aplicou de novo, aí conseguiu. Aí depois que eu já tava deitada, que eles já iam começar, gente, me deu uma falta de ar. Quem tá grávida aí vai me entender. Quando a gente tá grávida e deita de barriga pra cima e fica muito tempo assim, de barriga pra cima, parece que o bebê, ele, sei lá, ele espreme aqui o pulmão, que aí a gente fica com uma falta de ar danada. E eu fiquei. Aí eu olhei pro médico e falei assim, eu tô com muita falta de ar. Aí ele me deu um negocinho pra eu colocar no nariz, sabe? Eu consegui respirar de boa e tal. Detalhe, gente, Emerson entrou comigo e ele filmou tudo da cesárea. Vocês não estão entendendo. Ele filmou tudo. Depois que eu vi o vídeo, gente, eu fiquei assim, abismada. Porque é muito estranho tu ver eles te cortando assim, sabe? Tipo assim, eu não tava sentindo nada, então é muito esquisito. E aí ele conseguiu filmar tudo direitinho, só não coloco aqui porque é bem, sabe, pesado. E aí ele filmou o parto todo. Eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas fotos que a gente conseguiu tirar. Enfim, gente, tirando a anestesia, né, que eles dão nas costas, bem doloridinha e tu sente uma pressão muito ruim, foi bem tranquilo, foi muito rapidinho. O que mais demorou foi pra costurar, né, pra dar os pontos, que eles ficaram um tempinho ali. Mas, tirando isso, também foi bem de boa. Ele nasceu 2h01 da manhã. Que sensação inexplicável, não sei nem falar pra vocês como que é, só quem é mãe sabe. De quando tu escuta o chorinho dele, de quando eles pegam ele assim e te dá pra tu ver. Eu fiquei assim, gente, ele é muito lindo. Porque realmente ele nasceu... Gente, que criança perfeita. Eu vou deixar as fotos pra vocês no final do vídeo. Muito lindo, eu fiquei indignada. E aí quando eles pegaram ele pra levar pra fazer as coisas, né, pra pesar e tal, limpar ele, eu fiquei assim, mas cadê ele, cadê ele? Porque eles ficaram pra lá com meu filho, né? Cadê ele, não sei o quê, porque eu queria ver, ficar olhando, admirando. Aí eu fiquei lá e tal, eles deram os pontos, depois me levaram pro quarto de novo, e aí a gente fica lá, tipo, sem sentir nada. Minhas pernas, só daqui pra cima, né? Mas as pernas, gente, era muito engraçado. Porque tu não sente nada, tu não consegue mexer as pernas, porque tu não sente, sabe? E aí, depois de um tempinho que eu já tava lá no quarto, eles levaram o Oliver pra mim todo embaladinho, sabe? Com a roupinha que eu dei. E, gente, a roupinha não serviu, a roupinha que eu separei pra ele, né? A primeira roupinha dele. Não serviu, ficou grande. Todas as roupinhas que eu levei ficaram grandes. A saída da maternidade que a gente levou, enorme. Não serviu. Tipo assim, engole ele. Agora que ele tá com... Hoje ele faz 2 semanas de vida. E agora que ele tá começando a engordar e tal, que algumas roupas estão começando a servir, mas mesmo assim, são poucas as que servem ainda, porque ele nasceu muito pequenininho, né? E ele nasceu com 43 centímetros e 2 quilos e um pouquinho, não lembro agora.
Depois que eu tava lá no quarto, eles levaram ele pra mim e eu fiquei assim, admirando ele mó tempão. Porque, gente, é uma sensação, sabe? Tipo assim, a gente olha e fala, caraca, eu acabei de conhecer essa criança. Ele acabou de sair de dentro de mim. E eu faria tudo por ela, entendeu? É tipo isso, eu faria tudo por esse bebê, eu faria de tudo, sabe? Então, é uma sensação, assim, maravilhosa. E ele nasceu muito tranquilo, muito quietinho. Até hoje ele é bem quietinho, ele só chora quando ele acorda lá no berço e eu demoro pra ir pegar ele. Que ele fica reclamando, aí eu não vou. Aí ele começa a chorar pra eu escutar. Aí eu vou e pego ele e pronto. Mas ele é muito quietinho, muito tranquilo, graças a Deus. Enfim, aí, gente, tem que ficar... Acho que são 2 dias no hospital, né? Quem faz cesárea, acho que quem faz parto normal sai antes. Mas cesárea, se eu não me engano, são 2 dias no hospital que tem que ficar. E aí que veio a merda, porque depois desses dias que a gente ficou lá, a gente já tava super ansioso, arrumando as malas e tal pra ir embora, porque eu já tava de alta, né? E aí veio a pediatra e falou comigo que ele não tava de alta, ele ia ter que ficar internado por causa que ele ficou amarelinho, né? Ficou com aquele negócio, como é que fala? Icterícia. Aí o nível de icterícia dele tava alto, eu acho que é assim que se fala. Quando a criança fica amarelinha, né, gente? Isso é super comum, dá em vários recém-nascidos, meu sobrinho, inclusive, deu isso também. E aí eles falaram que ele ia ter que ficar internado e não podia ficar mais que um acompanhante. Ou seja, a Emerson ia ter que vir embora pra nossa cidade e eu ficar sozinha lá com ele. E, gente, quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Chorei pra cacete, porque não pelo fato de eu ficar lá sozinha, mas porque eu não queria que ele ficasse internado, eu queria vir embora com ele e tal. E aí eu chorei, aí a Emerson ficava me acalmando, falando, é pro bem dele e tal, porque ele teve que ficar naquele banho de luz, sabe? E aí a Emerson ficou me acalmando e tudo mais, até que chegou a hora dele ir embora, meu pai foi lá buscar ele, e aí eu chorei mais ainda quando ele foi. Aí depois a gente foi transferido para uma outra salinha, ele ficou naquele banho de luz e tal. Ao todo, eu fiquei 6 dias com ele lá, mas graças a Deus agora ele tá bem, já passou. Tava maluca querendo ir embora. Conversava com a Emerson assim pelo WhatsApp, chorava. Mas enfim, graças a Deus isso passou. Sobre a minha cesárea, hoje faz, né, 14 dias. E assim, a recuperação tá sendo muito boa. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu gostei muito de fazer cesárea. Eu gostei muito, eu faria super de novo. Porque foi muito tranquilo, muito rapidinho. E eu fiquei até meio assim, porque muita gente fala da recuperação, muita gente fala que é muito ruim, que parto normal dói, mas que é 1000 vezes melhor. Então eu tava só com isso na cabeça, mas eu achei muito de boa. Claro que cada um é cada um, né? Cada um vive a experiência de um jeito, mas pra mim foi bem tranquilo mesmo. Eu gostei bastante. A recuperação tá sendo de boa, os pontos já secaram, já tá tudo certo. Claro que por dentro, né, gente, ainda fica meio assim. Conseguindo fazer algumas coisas, é claro que eu não tô me esforçando, não tô pegando peso nem nada, mas já tô conseguindo fazer algumas coisas aqui em casa tranquilo e tal. E tá sendo muito, muito de boa. Portanto, quando eu tava no quarto com as outras mães lá, elas falavam, nossa, nem parece que tu fez cesárea, porque eu levantava sozinha, ia no banheiro. Algumas mulheres só conseguiam levantar com a ajuda das enfermeiras, conseguiam só tomar banho com a ajuda das enfermeiras. O meu primeiro banho foi com a ajuda delas, mas o segundo eu já tomei sozinha e tal, só pra baixar, tipo, pra pegar alguma coisa no chão, eu não conseguia. Aí Emerson, tadinho, ele ficava lá o tempo todo fazendo as coisas pra mim. Ele que ficava com o Oliver, trocava a fralda do Oliver, ele que, se caía alguma coisa no chão, ele que pegava, porque eu não podia, né, abaixar, não conseguia abaixar nem nada. Mas isso foi só assim, no primeiro dia, no segundo já tava melhorzinho e foi melhorando, sabe? Sobre a amamentação, gente, juro, as coisas que eu mais estava com medo, assim, na gravidez, era de não conseguir amamentar, ou de doer muito, sabe, dele machucar. Então, gente, eu estudei a minha gravidez inteira sobre como fazer a pega correta, sabe, como fazer o bebê pegar direitinho o peito pra não machucar. Então eu estudei muito, vocês não têm noção, gente. Olha, uma dica que eu dou pra vocês que estão me assistindo, que estão grávidas
estudem muito sobre isso, porque vale muito a pena, gente. É muito ruim a gente não ter conhecimento das coisas. Com certeza, se eu não tivesse, eu ficaria meio perdida. É claro que lá no hospital foi todo mundo muito atencioso. As enfermeiras ajudam muito, elas vêm toda hora perguntar se eu tô conseguindo amamentar e tal. Claro que elas me ajudariam, só que mesmo assim, foi muito válido eu ter estudado, eu ter aprendido sobre isso. Eu via muitos vídeos. Gente, eu comecei a seguir muito pediatra no Instagram. Acredito que foi por isso, sim, que eu tô conseguindo amamentar tão bem. E até hoje, tipo, é claro que a gente ainda tá no comecinho, né? Mas nesses 14 dias, o meu peito não machucou, não rachou, nem nada. É claro que às vezes ele pega assim meio errado, aí dá aquela dorzinha, mas ele já vai certinho depois. E ele é desse tamanhico aqui, ó. E eu sou desse tamanhozinho, gente. Eu sou muito pequenininho, muito cabeludinho, né? Coisa gostosa. Oi, pezinho, gente. Todo preguiçoso. Mas enfim, eu vou deixar a fotinha pra vocês verem melhor. Mas é isso, gente, que eu tinha que contar. Eu acho que eu falei tudo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi um sustinho que a gente passou. Mas ele nasceu super saudável, gente. Graças a Deus, super, super saudável. Vou ficando por aqui. Vou trazer mais conteúdo com ele pra vocês. Vou mostrar pra vocês depois o que eu levei na mala dele, na maternidade. Tudo que eu usei, tipo assim, o que eu mais usei lá, o que eu menos usei. Vou mostrar tudo pra vocês depois. E vou fazer um tour também aqui pela casa. A gente ainda tá arrumando as mudanças, né? Agora ficou um pouquinho mais complicado, porque eu não posso fazer tanto esforço pra arrumar as coisas. Tenho que dar atenção pra essa criancinha. Ah lá, gente, abriu o olho. Olha só, gente, que preguiça. Eu tenho que dar atenção pra ele. Então eu tô arrumando as coisas assim, bem devagarzinho. Assim que a gente terminar de arrumar a mudança, de arrumar a casa, eu faço o tour aqui pra vocês, tá bom? Mas é isso. Não se inscrever aqui embaixo e de deixar muito like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tô com soluço.